Bom, pessoal, então aqui é a segunda parte da nossa aula, tá? Que são as operações com números racionais. Então, os números racionais que a gente viu, né, na semana passada, todo número pode ser escrito em forma de fração, e ali entra, então, o conjunto dos números inteiros, porque todo inteiro pode ser escrito em forma de fração, os decimais exatos e os decimais periódicos, tá? Esses são os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, é com eles que nós vamos aprender as operações. Então, nós começamos aqui com adição e subtração de frações. Então, vamos começar com as frações, tá? Depois nós vamos aprender com os decimais. Então, na adição e subtração de números fracionários, procedemos da seguinte maneira. Então, o primeiro, se os denominadores forem iguais, tá? Adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador comum. Então, como vai ser igual ao denominador, vai se manter. Então, um exemplo. 2 terços mais 7 terços. Denominadores iguais, vai se manter. E eu vou fazer a operação com os numeradores. 2 mais 7, 9. Mais. Vamos diminuir. Então, vai ficar 9 sobre 3, tá? Esse é fácil. Agora, se os denominadores forem diferentes, então, se forem diferentes, a gente tem que reduzir as frações ao mesmo denominador e efetuar as operações. Como que a gente reduz? A gente reduz fazendo subtração não, fazendo MMC, tá? Então, a gente tem que fazer o MMC do denominador deles, nesse caso aqui do 6, 4 e 2. Então, vou fazer aqui o MMC de 6, 4 e 2. Como que faz o MMC? Para calcular o MMC, a gente divide os números que a gente quer fazer o MMC, divide por números primos. Quem são os números primos? Quem não lembra, vai pesquisar lá na internet, tá? Então, nós vamos começar aqui dividindo pelo número primo 2, porque são todos pares, tá? Então, são todos divisíveis por 2. 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2, e 2 dividido por 2, 1. E nós temos que dividir até que todos a divisão resulte em 1. Agora, eu ainda tenho um 2 aqui, então eu vou continuar dividindo por 2. Então, vai ser 3, 2 dividido por 2, 1, e aqui continua 1. Agora, eu só tenho esse 3 para dividir e resultar em 1, então ele vai ser divisível pelo próprio 3, né? Aí, 3 dividido por 3, 1, e os outros dois 1 a gente copia igual. E aí, a gente multiplica os números primos por quais eles foram divididos. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o MMC entre eles é 12. Então, todos os denominadores eu vou reescrever como um denominador 12. Só que se eu só reescrever e copiar igual os numeradores que eu tinha antes, vai dar errado. Por quê? Porque eu vou estar trocando o valor daquela fração. Para a gente não trocar o valor, a gente tem que ver. Se de 6 foi para 4, foi para 4 não, foi para 12, por quanto eu multipliquei o 6 para chegar em 12? Que número multiplicado por 6 dá 12, né? A gente vai pensar lá na tabuada do 6. É o 2, né? Então, se eu multipliquei o 6 por 2 para dar 12, que é o meu denominador, eu vou multiplicar o numerador dessa mesma fração também por 2. E 1 vezes 2 vai ser 2. Então, aqui é 2, tá? Tá errado ali. Agora, eu vou pensar na outra. Se eu tinha 4 e foi para 12, que número vezes 4 dá 12? Eu vou pensar lá na tabuada do 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, vou multiplicar também o numerador por 12. Aí, 3 vezes 3 vai dar 9. E agora, o último ali, eu tinha 2 e escrevemos como 12. Então, que número vezes 2 dá 12? É o 6. Então, vou multiplicar 5 por 6, que vai dar 30. Agora, todos os denominadores estão iguais, certo?
Como todos estão iguais, eu vou reescrever minha fração como denominador 12 e fazer a operação com os numeradores. 2 menos 9 vai ficar menos 7, mais 30, 23 sobre 12, tá? Então, é só fazer o MMC e igualar os denominadores. Aí, depois aqui, então, tem os exercícios. O primeiro é com os denominadores iguais, né? Vocês vão manter os denominadores e somar os numeradores. E o segundo é com os denominadores diferentes. Então, vocês terão que calcular o MMC e depois resolver as adições, tá? E depois nós temos as adições e subtrações de números decimais, que são os números com vírgula. Para realizar, basta colocar vírgula sobre vírgula e efetuar a operação. Então, aqui no exemplo, 0,25 mais 0,36 mais 1,05 menos 0,2, a gente pega primeiro os positivos, né, e soma, então, vírgula sobre vírgula, e esse resultado diminui o decimal que tinha negativo, vírgula sobre vírgula. Então, aqui 6 menos nada, 6 menos 2, 4 e 1 menos 0, 1. Ficou 1,46 e mantém a vírgula no mesmo local, tá? E aí, aqui, então, tem uns exercícios, número 3, né, as somas e subtrações de números decimais. É isso aí, um bom estudo para vocês, qualquer dúvida me chamem.